Adolescente de 15 anos é preso e acusado de homicídio em primeiro grau pela morte do próprio irmão. Fumaça do Everglades cobre Broward e piora o trânsito, visibilidade e qualidade do ar. FDA alerta para possível contaminação radioativa em camarões vendidos no Walmart. Deportação e crianças nos Estados Unidos. O que é mito, o que é lei e como se preparar. Eu sou Elisete Gacilaso e estamos começando mais uma edição do Conecta iCast. Deportação e crianças nos Estados Unidos. O que é mito, o que é lei e como se preparar. A palavra deportação assusta e quando envolve crianças, mais ainda. Não dá para tratar do tema com serenidade e informação correta. Eis o essencial para famílias imigrantes nos Estados Unidos. Crianças nascidas nos Estados Unidos podem ser deportadas? Não. Quem nasce em solo americano é cidadão pela 14ª emenda e não pode ser deportado. Mas, filho de cidadão não impede que os pais sem status sejam deportados. Criança sem cidadania pode ser deportada? Sim. Menores que não são cidadãos, por exemplo, quem entrou sem visto ou ficou além do prazo, estão sujeitos às mesmas leis de deportação que os adultos, com direito a processo legal, audiência e defesa. Se os pais forem deportados, o que acontece com a criança? Há 3 caminhos mais comuns. Primeiro, fica nos Estados Unidos com o responsável legal. Fica com outro genitor em situação regular ou com um guardião nomeado por um documento de guardianship ou tutela, preparado por um advogado. 2. Sai com os pais. É possível a saída voluntária com a família. No caso de filhos cidadãos, não é deportação da criança, mas uma escolha familiar, que implica abrir mão no curto prazo de benefícios e facilidades ligados à cidadania americana. 3. Foster care. Sem guardião disponível, o menor pode sim ir para um sistema de proteção infantil. É menos comum, mas acontece quando não há alternativa imediata. Como a família deve se preparar em situações como esta? Deve ter os documentos em mãos, certidões, comprovantes de residência, escola, trabalho, histórico médico. Fazer o guardianship. Se há risco de afastamento dos pais, formalize por escrito quem cuidará dos filhos. Tenha sempre os contatos das escolas, pediatra, advogado, autorização de viagem de cuidados médicos. Lembre-se que o menor e a família têm direito a permanecer em silêncio e não assine nenhum documento sem orientação e consultar um advogado. Cidadania por nascimento segue válida. Propostas para restringi-las não mudaram a Constituição. Tempo é crucial. Agir antes de uma abordagem é melhor do que correr atrás depois. Cada caso é um caso. Políticas mudam, mas o devido processo e análise individual permanecem. Resumindo, filhos cidadãos não são deportados. Pais sem status podem ser. Crianças sem cidadania podem ser deportadas, mas têm direitos e defesas. Ter advogado especializado e guardianship preparado com antecedência protege a criança e reduz danos. Se a sua família enfrenta riscos de deportação, procure orientação jurídica o quanto antes. Informação correta, documentos organizados e um plano claro fazem toda a diferença para garantir segurança, continuidade de vida e melhores chances legais. Fort Myers ganha 100 patinetes elétricos da Spin. O centro de Fort Myers acaba de ganhar uma nova opção de mobilidade. Desde quinta-feira da última semana, 100 patinetes elétricos da Spin
estão disponíveis nas ruas de downtown, oferecendo uma alternativa rápida, prática e menos poluente para trajetos curtos. A Spin classificou a estreia como um lançamento piloto. A empresa vai monitorar dados de usos como rotas, horários, demanda, e se os resultados forem positivos e a cidade aprovar, a frota pode subir para 400 unidades nas próximas fases. Apesar do entusiasmo, moradores apontam preocupações com segurança. Para alguns, a chave é o uso responsável. Se você é inteligente o suficiente para usá-los com responsabilidade, então deveria ter permissão para usá-los. Outra inquietação é o consumo do álcool. Dirigir o patinete embriagado pode render infrações por DUI, assim como um carro. Um ouvinte sugeriu uma solução adotada em outras cidades: toque de recolher para os patinetes em horários de maior risco. Capacetes são recomendados e atenção às vias. Não conduza sob efeito de álcool. Respeite pedestres e regras locais de circulação. Estacione sem obstruir calçadas, rampas e estradas. Com o teste em andamento, a cidade acompanha a adesão do público e o impacto na circulação no centro. Se a experiência for aprovada, Fort Myers poderá ver mais patinetes nas ruas e um novo capítulo na mobilidade urbana local. FDA alerta para possível contaminação radioativa em camarões vendidos no Walmart. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, emitiu nesta terça-feira, dia 19, um alerta aos consumidores para não consumirem determinados camarões congelados vendidos no Walmart, diante da suspeita de contaminação por Césio-137. Um material radioativo. Os produtos foram processados pela Indonésia PT, BMS Food, e distribuídos em 13 estados, incluindo Flórida, Texas e Pensilvânia. Partes dos lotes da linha são Great Value, marca própria do Walmart. A orientação da FDA é descartar imediatamente o camarão cru e congelado, potencialmente afetado, e não consumi-lo. Pessoas preocupadas com possível exposição devem buscar orientação médica. A alfândega dos Estados Unidos detectou Césio-137 em containers nos portos de Los Angeles, Houston, Miami e Savannah. Embora as medições estivessem abaixo do limite de intervenção, de 1.200 BK por quilo, o FDA afirmou que amostras de camarão empanado poderiam elevar o risco quando consideradas em combinação com outras fontes de radiações. Usado em equipamentos médicos e industriais, o Césio-137 pode, com exposição repetida, aumentar o risco de câncer. A agência atua de forma preventiva enquanto avalia a extensão do problema. Até o momento, o Walmart e BMS Food não se pronunciaram publicamente sobre o alerta. O que você deve fazer se você comprou esse camarão? Não consuma o produto suspeito. Descarte de forma segura. Guarde comprovantes de compra e embalagens, se possível, para um eventual reembolso e rastreio. Me desculpe. Em caso de dúvidas ou sintomas, procure seu médico e siga as orientações do FDA. Fumaça dos Everglades cobre Broward e piora o trânsito, visibilidade e qualidade do ar. O incêndio florestal nos Everglades já consumiu cerca de 19.200 acres e segue sem controle, segundo autoridades estaduais. Não há, por hora, risco imediato a construções,
Mas a fumaça se espalhou por grande parte do condado de Broward, afetando o trânsito, disparando alarmes de incêndios em prédios e degradando a qualidade do ar. O fogo começou na última segunda-feira e ganhou força com ventos associados ao furacão Erin, que empurraram a fumaça para áreas populosas. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta para visibilidade abaixo de 5 milhas em trechos de rodovias. Moradores relatam cinza sobre os veículos e fumaça dentro de residências. O Corpo de Bombeiros atendeu dezenas de chamadas na última terça-feira à noite. Muitos alarmes foram acionados pela fumaça e não por focos em prédios. Incêndios por raios são comuns no verão, mas especialistas reforçam a cautela diante do calor e do ar comprometido. Pessoas com doenças respiratórias, crianças e idosos devem limitar atividades ao ar livre e, se possível, usar máscaras N95, KN95. Em casa, mantenha portas e janelas fechadas, acione o ar-condicionado em recirculação e utilize purificadores se for possível. Reduza a velocidade, mantenha faróis acesos, aumente a distância do veículo à frente e evite paradas bruscas. A visibilidade pode variar rapidamente. Se a fumaça estiver densa, procure rota alternativa ou aguarde melhorar. Mas a condição pode mudar rapidamente com a rotação dos ventos. Autoridades pedem que os moradores acompanhem os alertas locais e evitem queimadas ou atividades que possam gerar faíscas de fogo. Adolescente de 15 anos é preso e acusado de homicídio em primeiro grau pela morte do próprio irmão. O menino de 15 anos foi preso e enfrenta agora acusações de homicídio em primeiro grau após um tiroteio fatal que vitimou seu irmão. Segundo as autoridades, o caso ocorreu dentro de uma residência. Equipes de emergência foram acionadas, mas a vítima não resistiu. O que se sabe até agora? O suspeito tem 15 anos e foi detido logo após o incidente. A identidade do menor não foi divulgada por se tratar de um adolescente. A polícia afirma que a investigação está em andamento para apurar a dinâmica do disparo e a motivação. O adolescente foi encaminhado para uma unidade de detenção juvenil. Promotores devem decidir se o caso seguirá na vara da infância e juventude ou se haverá pedido para que ele seja julgado como adulto. Uma primeira audiência deverá ocorrer nos próximos dias. As autoridades coletam depoimentos de familiares e vizinhos, analisam cenas de evidência da casa e verificam se havia arma registrada no local e acesso do menor ao armamento. Até o momento, não há confirmação oficial sobre circunstâncias detalhadas do tiro. A polícia pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar na investigação entre em contato com a central de denúncias local. Novas atualizações serão publicadas conforme o caso avança na justiça. Bem, pessoal, antes de terminar essa edição, eu quero deixar aqui um esclarecimento. Algumas pessoas têm perguntado se sou repórter ou não, se sou uma jornalista ou não. Minha resposta é não, não sou. Eu já fiz um curso prático como jornalista, um ex-funcionário da Rede Globo, e faço hoje faculdade de jornalismo. Sou casada com um jornalista profissional. Por hoje é só, muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até mais!